Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. E nesse primeiro episódio, eu quero conversar com você sobre como nós podemos desmistificar a saúde mental. Acabar com esse preconceito, de tratar a mente. Você já notou como é interessante? Às vezes é comum a pessoa falar, eu vou no ortopedista, eu vou no dermatologista, eu marquei o clínico geral. Mas não é comum a pessoa falar, eu tô indo cuidar da minha saúde mental. Eu tô indo no psicólogo, eu tô indo no psiquiatra, eu tô indo fazer um curso para poder ter uma mente mais saudável. A pessoa nem fala isso, né? Hoje ainda as pessoas até estão mais abertas, mas ainda eu acredito que existe uma barreira muito grande em relação ao cuidado com a saúde da mente. E quando a gente começa a pensar da importância que tem o nosso cérebro, o quanto, quando a nossa mente não está bem, o quanto se reflete em tudo na nossa vida, eu quero te convidar para olhar para isso com mais carinho nesse episódio. Porque tudo que acontece na nossa mente afeta todos os aspectos da nossa vida. E às vezes a gente não cuida dela. Às vezes a gente até esquece, que tem uma mente que comanda o resto. Às vezes quando eu vejo a pessoa falando assim, eu vou lá conversar com o gerente do banco porque eu extrapolei as coisas, eu vou procurar um dentista que eu tô com bruxismo. Tudo isso pode ter a causa raiz na mente e às vezes até na mente inconsciente, ou seja, muita coisa que a gente fica cuidando poderia ser tratada se a gente soubesse cuidar da nossa saúde mental. E aí, esse pode ser um bom momento para a gente identificar, perceber esses tipos de preconceitos que nós carregamos. Às vezes existem até alguns tipos de mitos que relacionam a saúde mental como essa pessoa é muito fraca, ela não está dando conta da vida, um sinal de fraqueza, ou apenas pessoas que têm problemas mentais sérios e que precisam de ajuda profissional. Então, desmistificar isso é muito importante. E uma das formas é a gente entender que cuidar da saúde mental é tão importante ou mais do que cuidar de qualquer outro tipo de saúde. Porque a mente afeta tudo. Sabe quando a pessoa deixa de cuidar da saúde física? Está obesa, está comendo demais, está com desânimo, não consegue cuidar, não consegue caminhar, não consegue ir na academia. A mente já está doente. Quando que a mente adoece? É quando os pensamentos são pensamentos destrutivos. São pensamentos que não são saudáveis. E quando é que você parou para olhar para a qualidade dos seus pensamentos? Não é interessante isso? Então, buscar a ajuda de um profissional, dar uma pausa para você se autoconhecer, perceber o quanto o seu jeito de pensar impacta no seu sistema imunológico, impacta na sua forma de se posicionar na vida, isso é fundamental. Eu que trabalho com PNL, Programação Neurolinguística há muito tempo, eu passo a olhar para a mente como nosso maior tesouro, É muito importante a gente aprender a cuidar desse órgão tão fantástico que é o nosso cérebro. Quando a gente vê que o cérebro vai perdendo a vitalidade, quando a pessoa fica sem memória, quando chega a ficar no nível de Alzheimer, como minha mamãe, eu fico pensando, se o cérebro tivesse ok, funcionando bem, talvez ela estivesse hoje falando, talvez ela saberia mandar comandos ainda para poder se alimentar, comandos para poder caminhar. Então há que cuidar da mente. E o cérebro é como esse músculo que precisa ser cuidado. O que você tem feito para ter mais saúde mental? Para cuidar desse tesouro que é o seu cérebro? E a gente pode entender a saúde mental como um estado de equilíbrio emocional, psicológico, social. Num estado em que a gente é capaz de lidar com os desafios, com as demandas da vida, do dia a dia, do cotidiano. É um estado em que a nossa mente, ela está em harmonia. Ela está permitindo que a gente aproveite a vida, que mantenha relacionamentos saudáveis, que tenha mais flexibilidade, resiliência diante das adversidades. Então, ter saúde mental é a gente também despertar esse potencial que muitas vezes fica adormecido.
quando nós aprendemos a parar para nos auto-observar, quando nós entendemos que nós não somos os nossos pensamentos, que pensamentos são como alimentos que podem nos nutrir ou nos destruir. E dependendo daquilo que a gente está pensando, já falei isso algumas vezes, né? O corpo é que paga o pato. Nosso corpo absorve o que nós estamos falando no nosso diálogo interno. É aquela definição de PNL que eu já falei aqui várias vezes, né? Linguagem afeta o sistema nervoso. Então, potencializar aquilo que nós temos de bom significa reconhecer nossas habilidades, qualidades, talentos, utilizá-las de uma forma que a gente tome posse disso e use isso a nosso favor. Isso é conectar com a nossa força interna e lidar com os desafios da vida sem sair do eixo. Quando uma pessoa é frágil, mentalmente falando, é uma pessoa que não dá conta de lidar com as situações. Às vezes ela tem até a crença que a situação é maior do que ela. Quando ela fala, não dou conta, é muito pra mim, sabe aquele vitimismo? A pessoa que não tem uma saúde mental, ela não sabe enfrentar a vida. A partir do momento que nós estamos com essa saúde em dia, nós conseguimos explorar e expandir nossos pontos fortes. A gente consegue obter sucesso em diferentes áreas da nossa vida, no trabalho, nos relacionamentos, na área espiritual. Quando a pessoa está muito amarga, quando ela está muito pessimista, é sinal que a mente dela está frágil, está flácida. A força interna dela está desaparecendo. E, ao mesmo tempo que nós aprendemos a cuidar da nossa mente, e isso exige um trabalho de autoconhecimento. Existem pessoas que às vezes elas já têm isso, né? Tem uma maturidade mental. Elas lidam com as coisas da vida com muita sabedoria. Eu me lembro da minha mamãe, ela não estudou quase nada na vida, não fez PNL, mas era de uma sabedoria, de um bom humor, de uma fé tão grande. Sabe aquela mente leve, alegre? Era a mamãe. Papai também, nossa, que sabedoria que tinha papai. E é legal a gente viver num ambiente assim, né? De ver um casal que cantava junto, que não ficava em brigas, aquele ambiente hostil. Uma mente saudável faz com que todos que estão próximos ganhem com isso. Uma família onde há diálogo ao invés de gritaria, onde há um espaço assim para as pessoas se conhecerem, se ajudarem mutuamente. E isso é possível. Quando eu entro num processo de autoconhecimento, eu aprendo a administrar os meus pontos fracos. Eu aprendo a olhar para as minhas fraquezas com compaixão, com carinho. Eu começo a perceber as minhas limitações, aquelas situações que às vezes são muito estressantes. Eu não dou tanto poder para elas, eu apenas percebo, olha, que interessante. A pessoa falou desse jeito, eu me senti assim. Então eu não fico assim, arrasada. Por quê? Porque eu passo a ter um equilíbrio nas coisas que eu estou dando importância na minha vida, as coisas que eu estou importando. Então, nós podemos aprender a administrar nossas falhas, nossas imperfeições, e como a gente aprende na PNL, né? Crescer, aprender com os erros e buscar uma forma saudável para enfrentar as turbulências da vida. Como é que nós podemos, né, ter mais saúde mental? Nós podemos administrar aquilo que não é tão bom. Aquilo que não é tão bom não é para ser ignorado. Não é para a gente reprimir isso dentro da gente, mas sim para a gente desenvolver aquelas estratégias internas que a gente aprende na PNL para lidar com tudo isso de uma forma construtiva. Então, falar de saúde mental significa a gente aprender a dar conta das situações, aprender a buscar dentro de nós toda uma força, todo um potencial que às vezes nós nem sabemos que temos. Não significa ter saúde mental, ter ausência de transtorno, de problema. Não significa não vou me irritar com nada, mas significa eu vou perceber que isso é uma emoção, é um sentimento. E isso não sou eu. Só o fato de eu dissociar e falar, olha o sentimento que está surgindo, olha a emoção que está aí. Então eu quero fazer esses episódios trazendo como lidar com as emoções, como é que nós podemos cultivar mais saúde, como é que nós podemos construir relacionamentos mais significativos, como é que nós podemos viver uma vida que realmente vale. E lembrar que a gente não tem como ter uma vida saudável, ter uma vida próspera, se os nossos pensamentos estão adoecidos. Porque é a saúde mental a base de todo o bem-estar, a base da qualidade, né,
do nosso viver. Eu conheço pessoas que você olha para elas e fala, nossa, que pessoa inteligente, que pessoa bacana. E de repente você vê aquela pessoa explodindo com tão pouco, cheia de fio desencapado, sabe? Dando choque para tudo quanto é lado. O que significa isso? É uma pessoa que tem a mente adoecida e algumas feridas emocionais que às vezes ela carrega desde a infância e ela não parou para cuidar disso. E se ela não para cuidar, ela vai dar curto-circuito naquelas situações onde ela não resolveu. Então eu desejo do fundo do meu coração que essa reflexão seja útil para você. E se eu puder deixar aqui, já deixando, né, uma dica, comece a ficar mais num estado de observação sobre o que acontece na sua mente, o que acontece dentro de você, quais são os contextos que faz com que você não se sinta bem, quais são os gatilhos que te tiram do sério. Uma mente turbulenta, ela não toma decisões inteligentes. Então, quando a gente aprende sobre inteligência emocional, e na PNL a gente aprende também sobre isso, é a gente perceber que a emoção, ela vem com uma intenção muito pura de se comunicar. Então, ela vem dar um recado. Imagina que você está dirigindo o seu carro e uma luzinha vermelha acende. Aí você quer quebrar aquela luzinha. Assim também é o nosso mundo interno. Às vezes, você está conduzindo a sua vida e, de repente, alguém falou num tom que você não gostou e já vem uma emoção. Veja essa emoção como uma luzinha que está acendendo. Olha que interessante. Isso que está acontecendo aí está sinalizando que tem algo em mim que precisa ser trabalhado. E preste atenção na sua forma de interpretar as coisas. A forma que eu enxergo vai determinar a minha forma de sentir e agir. É isso. Eu tenho mais assuntos sobre isso. Me deixa saber se está sendo útil para você essa reflexão e cuide da sua mente. O mundo agradece. Uma pessoa que está desnorteada, que não assume as rédeas da mente dela, ela vai dar trabalho para o mundo. Então pense, esse meu jeito de pensar, esse meu jeito de sentir e agir, está contribuindo ou está prejudicando? O que nós estamos entregando para o universo? Qual é o nosso presente? Nós estamos levando felicidade, amor, paz? Ou será que nós estamos levando uma mente tumultuada? Sabia que a gente não tem nada para oferecer ao outro se a gente não está bem mentalmente? Lembrando dos 3 reis magos, Melchior, ele ofereceu ouro. E ouro é símbolo de sabedoria universal. Baltazar ofereceu mirra, que é o símbolo da pureza. Gaspar ofereceu incenso, que é o símbolo da fé. E você? É sabedoria? É pureza? É fé? O que você poderia oferecer para construir um mundo melhor? Começando com esse mundo interno. É isso. Me deixa saber como isso está te ajudando. Se você quer entrar num processo de autoconhecimento maravilhoso, garantir uma saúde mental sustentável, vai lá para o meu Instagram. Está começando a turma de PNL. São 14 módulos que vão transformar toda a sua vida. Conta comigo para te apoiar, porque é a partir da sua mente que você cria tudo na sua vida. É isso. Meu Instagram é luisalopes.pnl e do Indesp é Indesp ES Indespes. Um beijo bem carinhoso e priorize você.